boa tarde para todos vocês nesta terça-feira, dia 15 de julho. Brasil Esporte de volta com a nossa trilha e vamos falar muito sobre Campeonato Brasileiro, voltar à nossa doce rotina. Hoje tem Campeonato Brasileiro da Série B, rodada completa. Também vamos falar muito de Felipão. Felipão não é mais técnico da seleção brasileira, a CBF agorinha, né, pode anunciar um novo técnico. Leonardo, ex-jogador da seleção brasileira, foi convidado para ser coordenador da seleção. E também vamos falar as perspectivas para os times da Série A. Quem contratou melhor? Qual jogador tem a obrigação de mostrar resultado em campo? E hoje o André Isaac volta com tudo depois de 50 dias, né, André? Muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Luciano. Um abraço para você, um abraço para todo mundo ligado no Brasil Esportes. Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Recomeça hoje a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver, né, como os times voltaram depois do recesso da Copa. Daqui a pouco eu vou falar sobre a grande contratação da Série B. André, você que ficou, né, 50 dias lá na Granja Comari, né, cobriu a seleção brasileira, você acha que a Copa do Mundo dá um ânimo a mais para o recomeço do Campeonato Brasileiro ou não tem nada a ver? Copa do Mundo não inspira os jogadores do nosso futebol doméstico? Eu acho que inspira o torcedor, a maneira que o torcedor abraçou a Copa do Mundo. Ah, mas o Brasil tomou de 7 da Alemanha. Eu acho que esse vai ser um fator ainda mais motivador para a sequência do Campeonato Brasileiro e também para as nossas próximas competições. Porque se a gente quer um futebol brasileiro melhor na Copa do Mundo de 2018, se a gente quer o Brasil ganhando a Copa América no ano que vem, conquistando a medalha de ouro olímpica em 2016 no Rio de Janeiro, então a gente tem que revelar jogadores. A gente tem que começar a melhorar o nosso futebol em todas as suas divisões e também nos seus campeonatos estaduais. E eu sinto que o futebol brasileiro está propenso a isso. Então há uma motivação depois da Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai ser um marco na história do futebol brasileiro. É isso aí. Então vamos continuar falando de seleção brasileira, porque ontem, né, no site da CBF ficou cravado aí que o Felipão não é mais técnico, né, da seleção brasileira. Eu acho que ele poderia ter pedido demissão, né? Eles falaram isso, que ele pediu demissão, mas ele colocou o seu cargo à disposição. Então ele esperava o quê? Que após a derrota contra a Holanda, né, o José Maria Marinho, o Marco Polo Del Nero, desse uma nova chance para ele, mas isso não aconteceu. Então ele perdeu a chance de sair por cima. Sair por cima acho que é difícil, né? Depois da goleada do 7-1, 3-0. Então ele poderia ter feito, André, o que o Prandelli fez, né? Eu acho que ele poderia ter entregado o boné, não dá mais, não tem como eu continuar com o clima, perder de 7-1 depois com 3-0. Mesmo falou, não sou mais o técnico, acabou, venceu o contrato. Eu acho que não foi nem um pedido de demissão, nem foi demitido e nem entregou o cargo. Foi o quê? O contrato dele acabou e não houve interesse de renovação. Acho que ele não era mais o treinador, né, André? Agora, o Felipão, ele ficou com a esperança de ser o treinador da seleção. Mas como que uma pessoa fica com a esperança? Perder de 7-1 e depois 3-0? Mas foi por causa do 7-1. Se ele tivesse vencido, se ele tivesse ganhado a Copa do Mundo, ele hoje ia chegar a falar que não era mais o treinador. Por quê? Porque ele ia estar em alta no mercado. Ele ia treinar quem ele quisesse no mundo. Uhum. Então hoje, depois de ter tomado de 7, depois de ter tomado goleada também para a Holanda, o mercado dele está em baixa. Qual time hoje que vai contratar o Felipão? Qual seleção que vai contratar o Felipão? Então nenhuma. Então ele, pensando no futuro dele, no emprego dele, ele se colocou à disposição para continuar o trabalho. Veio com essa de sequência do trabalho. Que trabalho que é? Um trabalho fracassado. Ele teve todas as condições do mundo. Um time que chorou demais e treinou de menos. Um time que não teve uma identidade, não teve alternativas de jogadas. Ah, o Felipão foi importante? Foi, mas esse trabalho agora foi ruim. E por isso ele não merecia continuar no comando da seleção brasileira. Parabéns, CBF. É isso aí. E outra notícia, né, é que o Leonardo, ex-jogador da seleção brasileira, ex-lateral, foi convidado para entrar no lugar do Parreira, né, ser coordenador técnico. Você acha que ele pode ser um bom gestor dentro da seleção brasileira? Tem experiência para isso? Ele foi um gestor vitorioso no Milan. Ele tem uma experiência internacional, isso é importante. E para gerir o futebol em todos os seus departamentos, a experiência que ele tem conta muito. Porque não é só pelo fato de ele ter sido jogador. Ele é um poliglota, ele tem noção do que
A seleção precisa na sua área de fisiologia, de preparação física, de preparação de goleiros, de assessoria de imprensa e assim por diante. Então, ele pode sim contribuir. Eu acho que a contratação dele, quem sabe, seja o caminho que está sendo aberto para a contratação de um técnico estrangeiro. É isso aí. André, não foi só o Felipão que foi demitido, né, nesta Copa do Mundo. Eu trouxe alguns nomes aqui de alguns técnicos que já não fazem parte aí das seleções aí que jogaram na Copa do Mundo. Vamos lá, ó. Felipão, Brasil, saiu, né? De Camarões, Volker Fink segue de Camarões, Niko Kovac da Croácia também segue, Miguel Herrera do México segue, Jorge Sampaoli do Chile também segue, Luiz Van Gaal saiu, né? O Vicente Del Bosque segue, o Ange Postecoglou da Austrália também segue, José Peckerman da Colômbia segue, Fernando Santos da Grécia, o Lamouche da Costa do Marfim saiu, o Alberto Zaccheroni do Japão também saiu, Jorge Luiz Pinto da Costa Rica segue, Roy Hodgson da Inglaterra também segue e o Prandelli da Itália saiu. O engraçado, André, é que o Prandelli da Itália, ele estava fazendo um trabalho diferente, né? Mas ele não teve paciência. Você acha que pode acontecer isso? Será que a torcida brasileira vai ter que ter paciência de acordo com o técnico que pode dirigir a seleção brasileira? A gente vai ter que esperar, né? O Prandelli, no caso, ele saiu porque ali terminou um trabalho. Essa seleção da Itália que disputou a Copa do Mundo, aquela seleção acabou. Porque os jogadores já estão envelhecidos, eles vão ter que renovar a seleção praticamente inteira. Um ou dois jogadores poderão fazer parte da seleção na próxima Copa do Mundo. Então, ele fez certo ao se desligar. E agora, o treinador que vier para a seleção brasileira, o que a gente espera é que ele seja o treinador da próxima Copa. Que ele inicie o trabalho e que ele conclua esse trabalho. E que não surja nenhum percalço no meio do caminho para isso. É difícil isso acontecer? Porque a seleção brasileira ela é cobrada. Vai se esperar que ganhe a Copa América, vai se esperar uma boa posição nas eliminatórias e vai se esperar que ganhe o ouro olímpico. Então, que nunca ganhou, né? Que nunca ganhou. Então, não vai ser só a Copa do Mundo. Vão ser 4 anos de decisões. E agora, confira o Pronto, Falei. O atacante Kleber Gladiador surgiu na equipe do São Paulo, brilhou no Dínamo de Kiev e depois veio para o Palmeiras, onde brilhou mais ainda e colocou o seu nome no cenário nacional. Emprestado para o Cruzeiro, também se saiu muito bem. Aí depois saiu de lá por causa de uma polêmica. Polêmica que acompanha a vida desse jogador. Voltou para a equipe do Palmeiras e chegou a ser afastado pelo técnico, na ocasião, Luiz Felipe Scolari, por ter batido de frente com o treinador. Foi para a equipe do Grêmio e até agora não se firmou. E olha que ele foi em 2011 para a equipe do Grêmio. Então são 3 anos praticamente com lampejos de craque. Kleber Gladiador está devendo e agora ele tem a oportunidade. Se não estava dando conta, diminuiu um degrau. Foi para a Série B do Campeonato Brasileiro para jogar na equipe do Vasco. E cabe a ele, juntamente com o Vasco, se reerguer no futebol nacional. Eu ainda acredito no Kleber Gladiador. Pronto, falei. Vamos para o nosso primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e em seguida vamos falar muito de Campeonato Brasileiro da Série A. Será que o Cruzeiro continua sendo o favorito para conquistar o Brasileirão este ano? E também vamos falar da saída do Valdívia do Palmeiras. Gareca falou sobre a situação do time. A gente volta já. De volta ao Brasil Esportes. E agora, André, vamos ler um pouco de torpedos? Vamos lá, galera participando pelo nosso WhatsApp e também pelo SMS de todo o Brasil. Obrigado, galera, que está participando. A gente tenta aqui sempre ler o máximo possível de recados. Olá, boa tarde. Aqui é o Matheus de Acopiara, no Ceará. Vocês acham que o Flamengo escapa do rebaixamento? E o Canteiros vai ajudar o time? Obrigado e uma boa tarde. Beijo, Luciana. Beijo. Mandou aí o Matheus. A gente vai falar muito do Flamengo ainda hoje, também dos times, né, da Série A, mas eu acho que dá para escapar, né, André? Eu acredito que sim, não rebaixa não. Manda um abraço para mim, Eros Moraes da Bahia, um abraço Eros Moraes aí na Bahia, muito obrigado
pela sua audiência. Sou Francielton, da cidade de Beneditinos, do Piauí. Quem pode ser o provável técnico da seleção? Eu acredito que vai ser o Tite. Eu aposto no Tite. Boa tarde, queria saber se o Corinthians tem chance de conquistar o Campeonato Brasileiro. Sou Adrian, de Pirassununga, São Paulo. Ah, tem? Por que não, Tem, né? Agora tá reforçado, né? Acho que agora tá tudo aberto aí, André. O Tite não seria um bom treinador para a seleção? Erisvan Bala, de São Domingos, no Maranhão. Acredito que sim, o Tite é um bom treinador. A melhor opção do Brasil é o Tite. Se não for o Tite, tem que ser o de fora. Depois eu quero te perguntar sobre outro técnico. Luciana, sou o Iago, de Corrente, Piauí. Oi, Iago. Queria saber quais as contratações do Flamengo. Do Flamengo, só esse aí que o torcedor já disse, né? Apenas uma contratação, e essa é a grande preocupação. A gente vai falar sobre isso ainda. Olá, meu nome é Jéssica, sou de Salvador, no bairro de São Caetano. O que vocês acharam das contratações do Bahia? Vamos falar ainda sobre isso. Ainda hoje no programa, tudo sobre os times aí da Série A. Por favor, leia o meu recado hoje. Felipão não soube treinar os jogadores, só não mandou o recado. Telefone 799979, final 89. Acho que é em Sergipe. 79. Júlio César Cabral, de Cuité, de Maranguape, Paraíba. O Botafogo contratou alguém? Botafogo? Daqui a pouco a gente dá uma olhada, mas vamos contratou. olhar. Acho que só foi um, Yuri Mamute. Lá tá sem dinheiro, né? Uhum. Olá, aqui é o Robson de Novo Horizonte, Bahia. Eu queria saber a opinião de vocês. Qual seria o treinador ideal para a seleção brasileira? André, já que muitos estão perguntando, né, falando do Tite, treinador da seleção brasileira, por que o nome do Marcelo Oliveira nunca é citado nessas possibilidades aí de um técnico na seleção? E é um baita de um treinador, Pois é, falta né? de experiência. O que falta? Por que às vezes é um pouquinho da... Pode arriscar, né? Ou às vezes a falta do marketing dele, pessoal, né? né? Ele é na dele, né? Se for olhar assim, a imprensa do Rio e de São Paulo são as mais fortes, né? Então, às vezes, a proximidade de alguns treinadores com a imprensa do Rio, de São Paulo, faz o nome deles o nome ficar mais em evidência. O cara está lá em Belo Horizonte, tinha trabalhado antes em Curitiba. É lógico que teve uma passagem pelo Vasco, mas foi muito apagada. Mas é um nome interessante também para a seleção. Outro nome, por exemplo, para mim a preferência dos brasileiros é o Tite. Mas, por exemplo, se a gente for cotar mais algum nome, o Cuca. O Cuca? O Cuca seria um técnico... Mas ele... Porque assim, o que a gente está pensando? O que a torcida, o que o Brasil está esperando de um técnico que saiba mudar a forma tática, né? O que eu espero é um técnico moderno. Moderno. O Cuca fez isso? O Cuca fez um bom trabalho no Atlético Mineiro e todos os trabalhos que ele fez a longo prazo, eles surtiram resultado. Marcelo Oliveira também, o Tite também. Agora, na minha opinião, até respondendo ao torcedor qual seria o ideal, eu acho que chegou a hora de contratar um de fora. O que você acha? Um sendo o técnico brasileiro e o assistente dele estrangeiro? Não dá certo. Não, né? O técnico ele tem que ter um assistente da confiança dele. Não dá essa de brasileiro e estrangeiro, né? Eu imagino que tem que ser um técnico de fora. Eu não aposto em Mourinho, para mim o Mourinho é retranqueiro, não ia encaixar com o futebol brasileiro. Tem que ser um Pepe Guardiola, um Sampaoli, o técnico que estava na Argentina. Então tem que ser um técnico mais moderno e que mostre alternativas de jogo, mais ofensivo. Essa é a tendência do futebol mundial. Vamos lá, a gente respira ainda a Copa do Mundo, então a gente selecionou 5 gols para vocês votarem. Qual foi o gol mais bonito da Copa do Mundo, começando com o... Vamos lá, quem começa aí? Primeiro lugar, o James Rodrigues, da Colômbia, né? Colômbia venceu o Uruguai aí por 2-1 e esse gol vai ficar na nossa memória aí para sempre. Eu adoro esse gol, muito bonito esse gol. Acho que foi o jogador que mais valorizou, né, nessa Copa do Mundo, foi o James Rodrigues. Vamos lá, a segunda opção para você votar, o Van Persie, né? Quase que ele voou aí, ó, da Holanda. Que beleza, hein? Goleada aí em cima da Espanha, né? 5-1. Então tá aí, Van Persie. Terceira opção, Gary Cahill, da Austrália, golaço também. Pegou de primeira, né?
Quarto lugar, Robin, né? Na goleada também contra a Espanha. Na minha opinião, para ele foi o melhor jogador da Copa. O que o Robin fez? O que o Messi fez que o Robin não fez na Copa? Jogou bola igual ele, né? O Messi não jogou igual ele. Então absurdo, essa de eleger o Messi. Ninguém no mundo entendeu. Nem o presidente da FIFA. Nem o Maradona entendeu, você vê? Nem o Maradona, até o Maradona cornetou. Então tá aí as opções, ó, 5 gols para vocês, tá? Então vai, já começa mandando aí torpedo, WhatsApp. Minha mãe mandou um gol do Messi, a gente acaba... Pois é. Pra você, qual... Você fez esse gol só aí. Só esse, né? Pra você, qual foi o mais bonito, André? Aquele do Rames Rodrigues. Isso. Vamos lá. Você? Do Rames também. Do Rames. Eu acho show. Vamos agora falar o Rames jogou muito mais do que o Messi na Copa. Jogou. Por exemplo. E o Messi não ficou na seleção da FIFA, né? Afinal. É uma coisa que não dá pra entender. Ele foi o craque da Copa, mas não entrou na seleção da FIFA. Parece que nós Parabéns, tudo FIFA. bobo, né? Vocês... André, vamos falar agora de Campeonato Brasileiro. Vamos colocar aqui pra você na tela a classificação da Série A pra você, torcedor, que ainda tá perdido, né? Não aterrizou ainda no Campeonato Brasileiro, ainda tá pensando na Copa do Mundo. Vamos lá, André. Vamos perspectivas aí para os times da Série A. Cruzeiro. Cruzeiro não fez nenhuma contratação escandalosa, só o Manuel do Atlético Paranaense, né? Você acha que o Cruzeiro continua sendo favorito para ser campeão ou a história pode mudar? Tem o Neilton, né, também, aquele que jogava no Santos, foi para lá. O Neilton... para compor o elenco. Mas o elenco do Cruzeiro é muito forte, para mim é o favorito para ganhar o Brasileiro. Continua sendo favorito? Continua sendo favorito. Vamos lá. Fluminense, segundo lugar. Imagina o Fred voltando, hein? Na reserva do Valtinho. Terceiro... Valtinho, muito melhor que Fred. Fred que ganhou o Cone de Ouro na Copa do Mundo. Volta na Copa de 2018, vai. Terceiro lugar, Corinthians. Corinthians tem Elias e Lodeiro. Pode Corinthians brigar? vai longe, Corinthians briga pelo título. São Paulo, nossa, vai virar... Tem Allan Kardec, tem Ganso, tem Pato, tem Luiz Fabiano, tem Oswaldo. E falta um? Não vai ter Luiz Fabiano, que vai ser banco, né? Mas... Kaká. Kaká, eu acho que essa é a grande chance do Muricy, né? Dá uma reviravolta, porque elenco agora ele tem. Nos treinos o Pato tá na reserva. Tá na reserva mesmo. Internacional, Grêmio, Goiás. Goiás que, olha aí, tá em 7º lugar, né? Atlético Mineiro, acho que a grande chance aí do Ronaldinho voltar a jogar, acho que é a última chance dele, né? Porque desde o final da Libertadores ele não voltou a jogar mais. Sport, Santos. Acabou? Tá. Atlético Paranaense, que agora o Doriva comanda, né? O Doriva é o técnico. Sport, Botafogo pra você. Botafogo ou Flamengo? Quem pode surpreender aí? Ou não, ainda tá cedo pra dizer alguma coisa? O Botafogo disputa pra não cair. O Flamengo vai fazer uma campanha um pouco melhor. Criciúma, Bahia, Chapecoense e lá na zona, Coritiba, Vitória, Flamengo e Figueirense. Nosso tempo já acabou aqui, gente. O último intervalo aqui no Brasil Esportes. E em seguida vamos falar muito de Série B. Chances do Palmeiras aí nessa retomada do Brasileirão. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes e hoje tem rodada completa da Série B. A gente vai colocar aqui na tela para você os jogos. Vamos lá. América Mineiro joga contra o Paraná às 7h30 da noite. O Vila joga contra o Boa. Os dois times aí estão na zona de rebaixamento. Joga hoje às 7h30 também. Ponte Preta joga contra a Portuguesa. Avaí contra o Atlético Goianiense, Náutico joga contra o Sampaio Correia, Oeste contra o Icasa, 10h10 da noite, o Vasco com o Kleber joga contra o Santa Cruz, América de Natal joga contra o Bragantino, Ceará contra o Joinville, Luverdense joga contra o ABC. Então tá aí. E hoje, muito bom, gente, 3 dos estádios que foram utilizados na Copa do Mundo começam a ter vida nova, porque 3 jogos vão acontecer hoje nessa rodada da Série B, na retomada do Brasileirão. Vamos conferir, então, os estádios aí que vão acontecer os jogos. Arena Pernambuco, o Náutico vai jogar contra o Sampaio Correia. 4 jogos aconteceram aí na Arena Pernambuco da Copa do Mundo. Então, tá aí. Já na Arena Pantanal, o Vasco vai jogar contra o Santa Cruz. 4 jogos também aconteceram aí neste estádio. Ficou bonito, né, Arena Pantanal? Muito bonita. E o último jogo
em Natal, na Arena das Dunas, o América de Natal joga contra o Bragantino. E você pode ter certeza que o público nesses estádios, ele vai ser muito maior do que se o jogo fosse em outro estádio. Por quê? Porque tem conforto, porque tem condição. Então esse é o legado que a Copa do Mundo está deixando. Um ensinamento para os dirigentes, para as pessoas que administram o futebol. Se você der conforto para o torcedor vai no estádio. É isso aí. Agora vamos falar um pouquinho do Palmeiras. Palmeiras que joga contra o Santos amanhã, né? A grande expectativa do Gareca. Agora, se tem um técnico, André, que tem que mostrar alguma coisa em campo, é o Gareca, né? Porque não fala de técnico estrangeiro na seleção brasileira. Imagina se ele iniciar um bom trabalho no Palmeiras, né? Então, acho que é o técnico que entra com mais pressão dentro do Campeonato Brasileiro. E ele comentou sobre a saída do Valdívia. Vai jogar agora no Emirados Árabes. Ahora o más adelante tienen que enfrentarlo, ¿no? A Santos, así que es lo mismo, es lo mismo. ¿Usted me entiende mejor ahora? ¿Vos? Bueno, entonces estoy mejorando. Siento un jugador importantísimo como Valdivia, no poder disfrutarlo, es un lamento para mí por la calidad de Valdivia. Mas si Valdivia no está más un Palmeiras, no es una preocupación para mí. Ya deja de ser una preocupación para mí. Tengo que ocuparme de los jugadores que tengo. Puedo adelantar quién va a jugar con Santos, yo no puedo adelantar qué va a suceder más adelante, ¿no? Eso no. Ningún jugador tiene la titularidad asegurada. É isso aí, Palmeiras que perdeu Allan Kardec, agora o Valdívia. Tem que ir atrás de algum reforço, né, André? Tem que se virar nos 30. É isso aí. Gol mais bonito, quem ganhou mesmo? Foi o gol do Rames Rodrigues. Então vamos rever, né? Muito bom rever esse gol, né? Rames Rodrigues, só daqui 4 anos que vai ter Copa de novo. Então, Rames Rodrigues, o gol mais bonito. Deixa eu mandar um abraço para esse pessoal aqui, ó. Luciene em Igarapé-Açu, no Pará. Alain Carira, Sergipe. Humberto lá em São Paulo. Gabriel de Ponta Porã. O Carlos de Juruema, no Mato Grosso, o Lucas do Mato Grosso do Sul, a Maria Anita de Santa Clara, no Rio de Janeiro, e o Keu, em Goiânia, no restaurante do Tizé, acompanhando o nosso programa. Gostei do Tizé. Pra você aí que tá sentindo saudade da Copa do Mundo, a gente encerra o nosso Brasil Esportes hoje com algumas imagens marcantes. Voltamos amanhã, 1h30 da tarde. Tchau.